E aí pessoal, tudo beleza? Chegamos no penúltimo episódio desse Supernatural, quarta temporada. E nesse vídeo vamos falar tudo o que aconteceu nesse episódio, que é um dos mais importantes para o desenrolar do final dessa temporada. Esse é com certeza um episódio que foca bastante no Semi, porque quem é fã de Supernatural sabe que ele vai ter um papel muito importante no final dessa temporada, né? Com os seus poderes, o seu vício e o que isso vai gerar de consequência para o futuro dos Winchester, principalmente por causa da relação de Dean e Semi. Mas sem conversa, sem delongas, bora conferir tudo que aconteceu no episódio 21 da quarta temporada de Supernatural. O episódio começa com Semi preso lá naquele bunker lá do Bob, né? Por causa do seu vício. A ideia do Dean e do Semi é deixar ele preso ali, para ele meio que se livrar desse vício, como se ele pegasse uma pessoa que é viciada num tipo de droga, prender ela em algum lugar até ela não ter mais vontade de usar aquilo. E a ideia é a mesma aqui, só que a ideia é deixar o Semi preso até ele não precisar mais usar, né, consumir sangue de demônio. Só que nós sabemos que vício gera consequência quando não usa, né? E é o que acontece com o Semi, porque como ele tá viciado em sangue de demônio e ele não tá consumindo isso, ele começa a ter abstinência, alucinação e tudo mais. Aí aqui nós temos várias cenas dele alucinando com Alastair, com a mãe dele, com ele mesmo, quando era criança, que tem aquele, que até dá uma cena legal dele, ele, né, adolescente, ele falando, culpando o adulto por ter seguido uma vida que eles tentaram de tudo para fugir. Tem a última alucinação que ele tem ali é com o Dean, né? O Dean, cara, falando tudo para ele, né? Enquanto isso, o Bob e o Dean, né, tentam arrumar uma forma de curar o Semi, só que, cara, não tá tendo isso. E o Bob até tá com medo de deixar ele, o Semi preso lá, e ele acabar morrendo por causa disso. Então fica esse confronto, né? E só que tem um probleminha, alguém solta o Semi de lá e ele consegue fugir, e nós não sabemos quem foi, até se revelar que foi o Castiel que soltou, né, o Semi. Nós não sabemos por que ele fez isso. O Castiel tá bem diferente até nesse episódio aqui, nós não sabemos por que, mas foi ele. E logo quando ele se solta, ele vai logo pra Ruby, né, que é a demônia que dá sangue para ele manter o vício dele, né? E é óbvio que ela tem um plano por trás disso, e é isso que acontece. Então ele começa a fugir, encontra a Ruby e segue, né, a jornada dele, e consequentemente, né, fica mais viciado ainda em sangue de demônio. Enquanto isso, Dean e Bob agora tentam rastrear o Semi. Só que o Dean conhece muito, mas muito o Semi, né? Então ele usa isso para conseguir encontrar o Semi. Porque o que ele faz? Ele rastreia tudo que o Semi fazia e faz o contrário. Porque como o Semi está tentando despistar eles, o Semi vai fazer exatamente aquilo que ele pensa que o Dean vai achar que ele nunca fazeria. Então, cara, se tu for pensar, foi uma ideia inteligente do Dean, e dá certo porque ele encontra, né, o Semi mais pra frente no episódio. Mas voltando pro Semi, o Semi agora, ele tá viciadão, né, em sangue de demônio. Só que tem um problema, a Ruby, né, não tem sangue suficiente pra ele, então ele começa a ter que matar outros demônios para conseguir esse sangue, né? Consequentemente, pessoas inocentes vão ser mortas no caminho.
E quando o Dean encontra o Semi, né, tem uma briga enorme entre os dois ali, que acaba com o Semi vencendo e o Dean é no chão. E o Dean fala, né, a famosa frase, né, se ele sair pela porta, né, é pra nunca mais voltar. E o Semi sai, né, e aqui, né, o Dean acaba ficando malzão, não só fisicamente, mas psicologicamente, né, porque, galera, ele ficou destruído aqui. E assim, né, nós seguimos a história para o último episódio. Agora eu quero saber de você, o que você achou desse episódio quando assistiu pela primeira vez esse penúltimo episódio da quarta temporada, que desenvolve, né, um pouquinho mais o Semi ali com a sua missão final no apocalipse. Me conta aqui nos comentários. Também aproveita o momento para pedir seu likezão nesse vídeo, pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom e também nos incentiva, né, a estar sempre produzindo mais conteúdo. E se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades que vem por aí. Afinal, aqui sempre estamos falando da cultura nerd em geral.